Procrastinação. Esse é um dos termos mais buscados nas redes sociais e, consequentemente, as redes sociais são uma das principais causas de procrastinação. Meu nome é Lucas Soares, essa aqui é a Mind Trail e eu sou engenheiro, ultramaratonista e executivo do mundo corporativo há mais de 12 anos. O que eu falo aqui é sobre como ser produtivo para viver mais, não para fazer mais. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Esse é o meu primeiro vídeo dessa forma aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar um artigo para vocês que fala sobre força motivacional e como eles equacionaram isso. Vamos nessa? 3 regras e um segredo para lidar com a procrastinação e essa forma matemática exata que o seu cérebro usa para evitar o trabalho difícil, aquela tarefa chata que você não quer fazer. Então, procrastinação ela não é um sinal de preguiça ou falha de caráter, entenda isso. Durante anos, também me culpei sobre toda vez que eu adiava uma tarefa importante para pegar o celular, e eu já fui realmente a pessoa que começava várias coisas e não terminava. Mas eu queria dizer que não tem nada de errado com a sua cabeça e que ela está exatamente fazendo um cálculo que todo mundo faz quando recebe uma tarefa chata. A diferença é que algumas pessoas conseguem ajustar essa equação para uma forma que faça a gente ser um pouco menos procrastinador. E tem outras que têm essa dificuldade maior. Mas hoje talvez eu te entregue uma ferramenta que vai te ajudar nisso. Beleza? Esse estudo é um estudo seminal publicado em 2006 por Piers Thiel e Cornelis J. Koning, da Universidade de Zurich. E o estudo ele fala sobre a teoria da motivação temporal. Então, existia um problema grave na ciência que era vários estudos sobre óticas e departamentos diferentes da ciência olhavam para a motivação de uma forma diferente. Então, os psicólogos, economistas e sociólogos, eles analisavam a força motivacional, a motivação, por uma ótica diferente, e o que eles fizeram foi conectar toda essa visão de comportamento humano, e ao invés de um que estava espetando o outro, eles tentaram unir esses pontos. Então, eles fizeram uma conexão entre psicoeconomia, teoria da expectativa, teoria da perspectiva acumulativa e a teoria das necessidades. Integraram numa única fórmula matemática que eles chamavam de teoria da motivação temporal. Essa é uma edição da newsletter da última semana, então se você quiser dar uma olhada também a nível escrito, fica à vontade. Se você prefere esse formato, a gente vai conversando por aqui. Então, o impacto desse estudo ele é gigantesco, porque ele é de 2006 e depois já teve uma série de aplicações. Então, a teoria da perspectiva e o desconto temporal tem sido aplicado em comportamentos de vícios, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, comportamento do consumidor, né, óbvio, atenção e hiperatividade, relacionados a decisões relacionadas à saúde, busca de emprego, dissuasão militar, então traumas militares, conservação do solo, outra parada, comportamento de risco de empresas, gestão de projetos e até violência no local de trabalho. Então, aqui a gente vai tentar ir para um diagnóstico prático de como você adia as coisas e principalmente como você pode manipular as variáveis dessa equação para que você consiga lidar com aquela tarefa chata quando ela chega, sabe? E o primeiro ponto aqui é a matemática da ação. O que é, de fato, essa motivação quando a gente fala dessa equação, né? Ele coloca aqui o porquê que você prefere ir para o Instagram ao invés de escrever um relatório difícil, sabe? Então, essa força motivacional, ela é uma fórmula final super complexa, mas o estudo simplifica ela da seguinte forma. A motivação, ela é igual a expectativa vezes o valor, dividido pela impulsividade vezes o atraso. E o que é isso, né? Parece complexo, mas basicamente é uma busca, uma competição entre um cabo de guerra entre motores e sabotadores. Isso, basicamente, acontece em toda tarefa que você processa. Você realmente faz um cálculo exato disso. Então, quem são os motores? Né? Os numeradores, aquilo que fica a parte de cima da fração. Essa parte aqui, expectativa versus valor. Então, a expectativa é a sua crença de que você consegue fazer a tarefa. E a segunda é o valor, né? O quão gratificante ou importante ela é. Então, por isso que você consegue ficar focado muito tempo em uma coisa que você gosta, que você acha importante, mas, ao mesmo tempo, quando você não acha que aquela tarefa é importante, ela é chata, você procrastina, você fica, putz, isso aqui não faz sentido, aquela tarefa do seu trabalho que ela é operacional, você não gosta muito de fazer, não faz sentido você fazer, e também como ela
o quanto você acha que você consegue. Às vezes você recebe uma tarefa que ela parece super complexa e você pensa, putz, não quero fazer isso agora. Pô, eu não sei como fazer, eu vou ter que descobrir como fazer. Então, na hora, essa sua motivação de fazer aquela tarefa, se a sua expectativa, a sua vontade de fazer, então na hora, quando a sua expectativa, ela você sabe que consegue fazer e você também acha que ela é importante, na hora a sua motivação sobe. O contrário, quando você acha que ela é realmente, você não sabe fazer aquilo e você realmente não acha importante, então a tendência de você procrastinar é muito grande. E quem são os sabotadores, né? O denominador. A impulsividade, ela é a sua sensibilidade individual às suas distrações. Então tem gente que é literalmente mais impulsiva, então é mais difícil se concentrar. Pode ser por um transtorno ou pode ser porque, putz, eu sou assim na nível de personalidade e pode ser também que o seu lifestyle te proporcione isso, né? Então se você está sempre consumindo qualquer coisa a nível de vídeos rápidos, por exemplo, ou você não se concentra no geral porque você está sempre no celular e consumindo coisas muito curtas, vai ser muito mais difícil você centralizar o seu foco e ficar focado em alguma coisa. Então, o seu nível de impulsividade, a partir da forma como você vive, ele vai aumentar ou diminuir, além da sua perspectiva natural de ser mais impulsivo ou não. E o atraso. O atraso é a distância no tempo até o prazo final, a entrega da recompensa, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Então, a gente não entende muito bem prazos longos. Então, aquela atividade que você vai ter a recompensa só lá na frente, putz, isso vai ser muito difícil de você calcular e você ficar motivado com isso. Então, veja, o grande vilão do sistema, ele é o tempo. Então, com o atraso estar na parte de baixo da equação, qualquer prazo que esteja longe no futuro dilui a sua vontade de agir igual a zero. Então, por isso que o que eu quero fazer daqui 5 anos? Pô, você não sabe, você não faz sentido você colocar uma meta e daqui 5 anos você não consegue quebrar isso muito bem para você achar formas de entender um prazo de uma forma melhor. E aí, esse gráfico aqui, não se assustem, ele é super simples de entender, ele mostra isso na prática, né? Então, a minha utilidade, que eles chamam aqui de motivação, e o meu tempo, eles estão num gráfico aqui cartesiano, um eixo x e y. Então, eu tenho aqui no meu tempo agora e o futuro, uma motivação baixa ou alta para fazer aquela atividade. E aqui ele usa, dentro do estudo, o exemplo de poupar para uma viagem. Então, quando você está próximo você está longe da viagem, a sua vontade de poupar ela vai sendo quase linear. E aí, quando ela chega muito próximo, daqui ele fala da inversão de preferência, quando você chega muito próximo de viajar, aí você começa a achar essa motivação de poupar. Então, aquilo que era muito, muito linear começa a ter uma importância muito grande num período muito curto. Só que a questão é que muitas vezes esse período muito curto ele já não é o suficiente, né? Então, isso vale para tudo. É o relatório, é o TCC, é aquilo que a gente... aquela vontade de ir para academia que só vem no verão, né? Então daqui ao ano todo tá aqui. Aí, pô, agora tem um verão, então eu quero, entende? Então a gente vai pegando todas essas distrações e vai tentando concentrar ela só dentro desse momento. E aqui a gente vai mostrar como a gente ajusta esse gráfico, mas esse aqui é o gráfico tradicional que a gente utiliza para motivação. E aqui ele fala também no estudo, uma definição, o estudo é esse aqui, tá, gente? Eu estou basicamente traduzindo ele, colocando numa perspectiva um pouco mais simples de explicar e um pouco mais prática, né? Esse é o mesmo gráfico que eu mostrei ali, tá? Então, se você também vou deixar aqui como referência, se você quiser ler o estudo inteiro. Então, ele vai montando, falando como ele montou a equação e etc. Então, se você gostar de matemática também, aqui não tem nada tudo super complexo, mas é bem legal de ler também. Boa? E aqui ele fala uma conclusão é que os procrastinadores eles demonstram inversão de preferência. Por exemplo, em consonância com o desconto hiperbólico, então essa diferença entre esse tempo 1 e o tempo 2, ou seja, eles planejam trabalhar, mas mudam de ideia e não concretizam os seus planos. Então lá no início eles realmente, sabe, pô, vou trabalhar nisso. Só que aí quando eles veem essa parte da motivação, a distância tá longe, então demora e aí ele deixa isso e vai pegar isso no final. Então a sua motivação ela fica plana por semanas e só quando o prazo limite está a horas de distância, ou seja, o atraso ele chega perto de zero, a utilidade matemática da tarefa ela sofre um pico bizarro e a dor do atraso finalmente supera o prazer da distração.
Então, todo mundo aí que é craque em deixar tudo para a última hora, o seu cérebro está fazendo esse cálculo aqui. Então, saiba disso, e pelo menos a nível de consciência, quando você vê que está fazendo isso, você pode dar um estalo e falar, vou voltar, estou fazendo um cálculo errado, eu preciso, e eu vou mostrar como a gente pode manipular essas variáveis. Agora, o que eu estou dizendo aqui, né? Fazendo um diagnóstico pessoal, que é o segundo ponto. Agora a gente entende os elementos da equação, a gente precisa identificar onde a sua equação está quebrando. Então, para que você é uma pessoa procrastinadora, entender putz, o que é mais difícil para você. Então, imagine aqui preencher a planilha de relatório mensal de finanças. Pô, chato, mas importante. Então, às vezes, se você está começando esse processo, a sua expectativa de conseguir ela é baixa, porque você vai ter que aprender a fazer essa planilha. O valor percebido também é baixo, porque você não vai poupar a partir do momento que você fizer, ou sobrar mais dinheiro a partir do momento que você fizer essa planilha. E a impulsividade, todas as distrações e o atraso na recompensa também é alto. Então, essa é uma tarefa com alta chance de procrastinação. Então, o custo imediato supera o valor percebido. Então, aqui, alguma das coisas que você pode estar empurrando com a barriga hoje, é bom fazer um diagnóstico. Então, a expectativa, você sabe exatamente qual é o primeiro passo ou a tarefa, parece ser um monstro complexo. Você tem medo de falhar? Pense aí naquela tarefa que você está procrastinando. A nível de valor, se você já pensou, isso tem algum significado real para você ou só é uma burocracia entediante? Para aí, dá pausa e pensa nisso. Terceiro ponto, impulsividade. Seu ambiente de trabalho, ele é um convite aberto à distração, celular, aba, tá tudo aí muito próximo da sua cabeça. Pensa nisso. E o atraso, o prazo de entregar isso é muito longo, ou pior, nem existe um prazo, então você não vai colocar. O ponto é que identificar a variável fraca evita que você use a ferramenta errada. Então não adianta colocar um bloqueador de site para focar, se o problema é como que você não sabe executar a tarefa. Então acho que isso aqui é muito forte, é muito interessante você ter essa arma na mão quando você vê que a sua vida está cheia de tarefas que você está procrastinando. Escolher uma, passar por um radar como esse aqui já te desbloqueia em vários contextos, porque eu vou te mostrar em cada ponto desse aqui como você pode melhorar e manipular essas variáveis. Então aqui o plano de ação. Com pensamento sistêmico é uma coisa que eu falo muito, é uma coisa, a base da trilha da produtividade, que inclusive eu vou falar ali daqui a pouco, como você utiliza o pensamento sistêmico e aplica ele na rotina, beleza? O segundo é que a gente encontra a forma eficaz de redirecionar a variável dessa equação para o nosso próprio benefício. E aqui estão alguns práticos, mas pô, se você ainda tem dificuldade, pega essa variável, coloca ali na ferramenta de AI e você consegue pegar pelo menos algumas sugestões ou conversar com alguém. Mas, por exemplo, para aumentar a expectativa, a sua confiança, quebra o escopo. É isso que a gente faz no trabalho, na gestão de projetos, por exemplo. Quando o negócio é muito complexo, vamos quebrar. Seu cérebro ele paralisa diante de uma missão abstrata, de, por exemplo, escrever o TCC. Escrever o TCC é coisa pra caramba. Como é que eu quebro? Ele age muito mais fácil diante de escrever 100 palavras da introdução. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, reduzir o tamanho da tarefa até que a sua certeza de conseguir fazê-la seja quase total. Você pode não saber escrever um TCC completo, mas você sabe escrever 100 palavras da introdução do seu tema. Então, isso você consegue. E aí, você vai desbloqueando o próximo, a próxima e a próxima etapa. O segundo ponto é para aumentar o valor, que é a recompensa, faça o pareamento de tentações. Então, una uma obrigação chata a algo que você ama. Essa é uma das formas. Então, o seu café especial que você gosta de tomar, você só vai tomar ou ouvir o seu podcast quando você faz aquela planilha. Estou fazendo aqui, uma das coisas que a gente faz aqui em casa, né? A gente tem um dia do mês que a gente senta para conciliar as contas e ver onde a gente vai investir, né? A gente chama de dia do patrimônio. Para a Bruna era super chato isso, né? Bruna é minha noiva. Para a Bruna era super chato, ela não tinha esse processo, e para mim também é chato, tá? Eu só me acostumei com esse processo. O que a gente faz é que a gente sempre escolhe um dia da semana e toma um vinho enquanto tá fazendo isso, sabe? Então a gente se permite tomar um vinho para deixar aquela tarefa um pouco menos chata. Então você injeta valor imediato no sistema para compensar a recompensa que só vai vir no futuro, certo? E para reduzir impulsividade, foco. Desenha a sua fronteira. A força de vontade nua e crua falha a maioria das vezes. O controle, ele fala aqui muito, é que a principal variável para você deixar de procrastinar, ela é o ambiente. Então isso vai em relação a tudo. Pode ser uma tarefa chata, mas pode ser a nível de hábitos mesmo. Você controlar o seu ambiente, sabe? Pô, eu quero parar de beber. Não adianta você estar só com pessoas em ambientes só no bar, sabe?
Então é mais ou menos isso. Eu quero focar numa tarefa. Caramba, eu tenho celular, um monte de coisa que pode me distrair. Não faz sentido você não controlar o ambiente se você quer realmente melhorar o foco. Então deixa o celular em outro cômodo enquanto trabalha. O objetivo ele não é resistir à tentação. Não dá para resistir a todas as tentações o tempo inteiro. A força motivacional, a teoria fala isso, né? O ponto é tornar o acesso a essa distração logisticamente chato e demorado. É você não ter doce na sua geladeira. Se você quiser comer um doce, você vai ter que pedir. E aí muitas vezes você desiste no meio do processo. Então, tirando do seu campo de visão imediato. Beleza? Para reduzir o atraso, essa urgência, crie prazos artificiais. Dividir grandes projetos em metas menores resolve 2 problemas de uma vez. A cada meta atingidas, você gera um pequeno pico de satisfação. E os prazos curtos ancoram a sua ação no presente. Então, se um projeto é de 2 anos, se eu não tiver marcos para esse projeto ao longo de 1 mês, 2 meses, é impossível eu executar ele sem esse. E é a mesma coisa para essa tarefa. Às vezes você tem 7 dias de prazo. Define o que você vai fazer em cada dia. Isso já ajuda, sabe? Se ainda estiver difícil, define o que você vai fazer naquele bloco de tempo que você vai focar naquilo. Então, acho que esse é um ponto fundamental. As pessoas procrastinadoras, elas têm uma grande dificuldade de estabelecer prazo. Grande. Só que isso é mais do comportamento que elas têm, do hábito que elas têm de não fazer isso, do que o quão difícil é. Às vezes as pessoas, elas têm essa visão de que, pô, eu não sei estabelecer prazo, eu não faço isso, eu sou uma bagunça mesmo. Não, porra. Ninguém não tem essa habilidade, sabe? É muito de você sentar, botar papel, caneta e definir esses prazos de fato, o que você vai fazer. Então, não existe nenhuma evidência que vai fazer, eu não sei definir prazo, isso é uma crença sua, sacou? E o último e o mais importante que eu falo aqui, que são 3 dicas e um segredo, é o auto-perdão. Então, se você é uma pessoa que está aí travada com várias tarefas, procrastinando várias tarefas, você ainda vai falhar, mesmo aplicando tudo isso, você vai falhar de vez em quando. Então é natural da biologia que esses mecanismos pesem contra a gente. E é aqui que a maioria das pessoas destrói a própria consistência, ela é através da culpa, né? Então essa autocrítica punitiva após uma falha de autocontrole alimenta esse estresse. E esse estresse aciona o seu sistema límbico para buscar o conforto e o alívio imediato. Se eu estou ali procrastinando uma tarefa e aí eu falho num prazo, por exemplo, se você transformar isso em culpa, a próximo prazo você vai perder também. Depois eu vou trazer um outro estudo que fala sobre culpa e um estudo que eles fizeram com alunos que procrastinaram o estudo para a prova. E aí eles ativaram uma dinâmica de auto-perdão e aqueles que passaram por essa dinâmica não procrastinaram eles não procrastinaram na prova seguinte. Isso é muito interessante. Depois eu posso trazer esse estudo aqui pra gente falar. Esse alívio rápido, ele invariavelmente é procrastinar mais. Então, pô, você falhou, não entra no ciclo da culpa. Qual que é o ciclo da culpa, né? Esse gatilho falha, você quebrou o plano, essa resposta ela é culpa, autocrítica e vergonha. E depois o efeito esquiva, você vai fuga para alívio, para o celular, para comida, etc. E aí isso gera um outro reforço de mais culpa e você fecha o ciclo. Então isso vai alimentando todo esse viés da sua procrastinação. Então, perdoar a si mesmo por não ter feito o que deveria ontem não é ser passivo ou fraco, é um mecanismo funcional indispensável de quebra de estresse. Então, identifica o padrão, para de brigar com sua natureza, ajuste as variáveis da sua equação para hoje e simplesmente siga em frente. É processo, é tentativa, erro, você vai construindo o hábito, vai tirando, vai diminuindo a procrastinação e esse hábito ruim de procrastinar as tarefas quando você tem os mecanismos. Você tem os mecanismos teóricos, eu vou deixar as referências do link, eu vou deixar o texto. Use esse texto, de fato, para em momentos mais difíceis você lidar com isso. E ainda, se você quiser aprender na prática, se você está nesse momento, você quer estar com gente que também está buscando, gente que, pô, é muito boa no trabalho e às vezes é meio caótica na vida pessoal, pô, a gente criou uma trilha da produtividade justamente para isso. Ele é um programa de 4 semanas, síncrono, comigo e com gente muito legal, onde você vai aprender a organizar a rotina, definir bons objetivos, ser consistente neles, mesmo que pareçam chatos e você queira procrastinar. Então a gente está falando de um conteúdo super denso, super embasado, uma plataforma que não é uma plataforma só de armazenar conteúdo, mas ela tem por lá o mapa da vida, a calculadora da rotina, a definidor de objetivos, radar de coerência, entender se seus objetivos estão coerentes com o seu momento de vida,
uns lembretes para você não esquecer do seu planejamento semanal, lembretes para você não esquecer dos seus objetivos e que eles estão chegando perto. Pô, tem um módulo agora de melhoria contínua, que é você entender o quanto que você vai melhorando mês a mês no seu mapa da vida. Pô, isso é muito legal mesmo. Sem contar a galera que, pô, cada um tá na jornada, alguém tá criando o hábito ali, de fato, de ir pra academia, outra pessoa tá criando o hábito de fazer planejamento, outra tá lidando com alimentação, outra tá organizando as tarefas dentro do trabalho para ficar melhor. Então vai todo mundo compartilhando essas informações e a trajetória, e você acaba que essa parte do ambiente que eu falei, pô, se você tá num ambiente que você quer deixar de ser procrastinador, mas você tá num ambiente que todo mundo é procrastinador, muito difícil você sair dele, sabe? Então, às vezes, você não consegue mudar de uma hora para outra a sua rede, mas você consegue criar um ambiente virtual que às vezes a gente fica muito mais tempo em tela, com gente que está nessa mesma rotina, e isso com certeza vai te ajudar nesses pontos de ser consistente nos objetivos, diminuir a procrastinação. E a gente está com 10% de desconto até o final, até o dia 10/7. E para quem está no YouTube entrando agora, consigo estender por mais uma semana, certo? Porque eu quero a segunda turma, ela é síncrona, tem aulas ao vivo durante 4 semanas. Ela vai começar no final de julho. Então aqui tem algum depoimento super legal da Suzana que participou. Aqui também a gente consegue ter a referência do artigo que a gente está falando aqui e colocando. Então, se você for aqui, você vai ter uma visão completa do que é a trilha, como é que ela funciona, o que tem na nossa plataforma e tudo mais. E se tiver alguma dúvida, fala comigo, que a gente vai tirando essas dúvidas para você. Tá bom? Muito obrigado, esse é o primeiro vídeo. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. O que você achou, o que você achou do estudo, o que você achou dos pontos que a gente está falando aqui. Beleza? Abraço, até mais.